do Estado, né? Sim. A gente tem um Estado muito novo, né? Você tem um Brasil de 500 anos. E você tem uma China de 6 mil anos. Exatamente. Então, eles têm uma visão de Estado de longo prazo. De que eles estão ali fazendo algo para algo muito maior e daqui 100, 200, 300 anos vai Para ser as colhido. novas gerações, né? Para as outras gerações. E aqui a gente não tem isso. A gente só pensa nas próximas eleições, por exemplo. Sim. Então, o empreendedor e o investidor, eles têm essa mesma percepção. Que eles precisam... ano que vem eu preciso mudar de vida, ano que vem eu preciso ficar rico, ano que vem eu preciso acertar dessa vez para a empresa girar. E não, se você conseguir passar, por exemplo, de 4 anos, 5 anos, já passou metade das pessoas que tentaram, e se você chegar a 10, 20, 30 anos, conseguir passar isso para outra pessoa da família, ou que consiga transferir isso, vender isso e ser perene, acho que esse é o grande ponto, né? Pensar de forma perene, de que as coisas vão acontecer ao longo do tempo e que isso vai ter uma herança, vai acontecer e alguém pode ser beneficiado com isso. Então, pensar um pouquinho nisso de quando for fazer um investimento, para não cair na armadilha de que vai ficar rico da noite para o dia. E isso que você traz agora é bastante importante, porque, por exemplo, eu atendo um grupo grande, um player grande que faz investimentos em pequenas empresas, né? Mas é muito legal, assim, eu estar ali dentro, porque essa visão que você trouxe agora é exatamente a visão de quem faz isso, né? Assim, quem é investidor, por exemplo, em empresas. Ele olha para a empresa e as pessoas acham que, de primeiro momento, o investidor vai lá e vai colocar um aporte grande de dinheiro. E não é assim que funciona, né? Nós sabemos que é feito toda uma estruturação, é feito um diagnóstico daquele negócio, avalia-se como aumentar a receita daquela empresa para que ela possa começar a se estruturar, e o prazo disso, ele é longo. Ele não é um prazo que a gente vai resolver a casa em 6 meses. Não, é de 3 a 5 anos, né? Dependendo do negócio, do produto, diminui um pouco, mas não foge disso, né? Então, falta-se conhecimento. Eu acho que o Brasil, ele é um país onde tem, hoje, se a gente for olhar aí estatísticas, é onde tem mais empreendedores, mas nós sabemos que isso acontece devido ao nosso nível de desemprego, porque essa estatística ela fica mascarada, né? Nós aí que somos dessa área, nós sabemos disso, que é um jogo de números ali, né? Então, a gente tem um nível de desemprego muito alto, mas aí vem aí a pessoa está vendendo picolé na praia, ela é empreendedora, então ela sai desse índice de desemprego. Mas, na verdade, ela está ali só quebrando um galho porque ela não consegue arrumar um emprego na área dela, né? É um Então, subemprego, né? é o subemprego, exatamente. Então, e aí com isso não busca cultura, não busca conhecimento. E a gente não tem isso desde a escola, né, André? Não é falado de investimento, de administração financeira, de gestão. Não se ensina isso nas escolas, né? Para os adolescentes, para as crianças. E aí o Brasil se coloca num nível de se equiparar a países de primeiro mundo. E isso é bastante perigoso, né, André? Porque hoje o que acontece? A gente tem muita informação. Então a gente tem uma população aí economicamente ativa que tem um acesso à informação de país de primeiro mundo. Então quem quiser ter informação vai ter o mesmo acesso que alguém lá fora. Só que na realidade, você falou de escolas, a gente não tem nada pensando no ser humano. Então a escola pensa tecnicamente. Ela pensa em trazer conhecimento, formar aquela pessoa em termos de matéria, em termos de assuntos. E por mais que hoje já tenha um pouco de educação financeira, fala de empreendedorismo, não se fala em comportamento humano. Não. Então, você pode tocar na parte técnica de educação financeira, de investimentos e empreendedorismo, mas tem um ser humano por trás. Sim. E aí você não está preparando o ser humano. Você está preparando alguém técnico para trabalhar ou, se for o caso, empreender. Então, acho que a falha, e volta na questão de visão de longo prazo. Eu não estou preparando essa pessoa para gerar riqueza lá na frente, para multiplicar. Não, estou gerando essas pessoas principalmente para elas se incluir no mercado e sobreviver. É isso que a gente tem hoje. Isso a gente está falando ainda do nosso meio, né? Sim, Que a gente sim. tem acesso, que é bastante gente, mas se for ver, é a minoria no Brasil.
Então, isso aí você tem uma maioria esmagadora no Brasil, que aí não tem acesso, não tem informação, não tem educação de qualidade, não vai entender, pouquíssimos deles vão entender o que é comportamento humano, como é que eu me desenvolvo. Então, aí a gente tem um problema estrutural grave no Brasil, que é isso de não pensar no futuro. E aí, pensar no futuro, só para retomar a questão da visão. Se pegar, aí a gente olha os dados, estatísticas de como que os grandes investidores atuam no mercado. E aí o conflito com quem é o pequeno investidor, tanto de empresa quanto dos investimentos. Então, quando você falou, eu atuo num grupo que investe em outras empresas, eles não estão vendo curto prazo, eles estão vendo solidez, endividamento, geração de caixa e fluxo para os próximos anos. Exatamente. Então, ele está vendo ali 5, 6, 7, 8 anos de geração de fluxo de caixa positivo que vai lhe trazer um retorno sobre o investimento. Ele não está vendo se está acontecendo isso agora. Sim. Ele está vendo se há sinais agora para que no futuro gere caixa e gere riqueza. O investidor institucional no mercado financeiro é a mesma coisa. Enquanto no Jornal Nacional passa lá que a taxa Selic é tanto, que o dólar é tanto do dia, ou que a bolsa oscilou no dia, o investidor institucional, que é a grande massa de dinheiro dentro do mercado financeiro, ele olha a taxa futura. Sim. Então, a taxa futura, na média, ela vai estar ali entre 8, 7, 9 no Brasil. Então, ele quer que tenha esse retorno. Ele não está preocupado se a Selic está em 13,75 ou se ela está em 2%, como aconteceu na pandemia. Ele está vendo justamente já lá na frente. Sim. E ele atua dessa forma. E foi justamente o que aconteceu agora, recentemente, quando começou a cair a taxa Selic. Saiu de 13,75 e a gente está em 12,75. Historicamente, a Bolsa cresceu após as quedas das taxas de juros no Brasil. Historicamente foi isso. Só que dessa vez todos foram pegos de surpresa. O que aconteceu? A taxa de juros de longo prazo, no momento que a taxa Selic começou a cair, a taxa de juros de longo prazo começou a subir. E daí a gente tem a saída dos grandes investidores da Bolsa brasileira. Sim. Ou seja, ao invés de a gente ter uma Bolsa sendo valorizada após a queda da taxa Selic, a gente teve uma Bolsa desvalorizada. Isso aconteceu faz 45 dias que começou isso. Então, estava todo mundo achando que, não, agora, ficamos semanas com a Bolsa positiva e agora ela vai crescer mais um pouco ainda. E não cresceu, porque todo mundo estava olhando para a taxa Selic, todo mundo estava olhando para o curto prazo, todo mundo estava olhando para uma base histórica, mas não olharam porque o mercado olha, Sim. que é o longo prazo. Então, essa visão de ver lá na frente, de observar o que está acontecendo, que vai acontecer, é a que toma as decisões dos grandes investidores, são tomadas dessa maneira. Sim, é sempre. É o que a gente está trazendo aqui o tempo todo, né? A visão, ela tem que ser lá na frente, né? Mesmo quando você vai abrir um negócio, quando você vai fazer um investimento, que você busca um profissional, por exemplo, como você sempre vai trazer a clareza para o seu cliente de que ele não vai pegar lá R$1 milhão dele e vai duplicar isso em 2 meses. Né? Sem chance de gerar essa... Então, assim, de maneira lícita, né? Vamos dizer assim, né? Isso é impossível, né? Então, assim, é essa mensagem que é importante a gente trazer aí, né? Eu sempre falo que o meu podcast, ele é para isso, né? Ele é um serviço social para que a gente possa, se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, a cabeça de uma pessoa com essas informações, eu já fico feliz e eu acredito que os meus convidados também, Sim. né? Porque a gente precisa ter um país com cultura, né? E uma cultura verdadeira, aonde a pessoa vai ali buscar conhecimento, aonde ela estuda, aonde ela entende o que é realmente viver, né, para você ter o equilíbrio, né, como você trouxe aqui para a gente tem aí a China com 6 mil anos, né, de existência, e aí se você olha para esse povo oriental, você vê a qualidade de vida deles, né, a serenidade na maneira de saber esperar, né, e aí fala como ser aquilo, todo mundo quer ser aquilo, mas ninguém quer seguir a jornada, né, isso, eu falo que a linha de investimento, ela é uma jornada, né André? Sim, não tem como nem eu colocar, eu nem chego para o cliente e falo, daqui tanto tempo você vai ter tantos recursos. Porque é leviano eu prometer qualquer coisa. Então, qualquer ganho que eu vou prometer, a não ser que seja realmente uma taxa pré-fixada, que exatamente o valor que vai render vai estar lá, e que vai deixar o dinheiro do cliente um pouco mais travado, né, que não vai conseguir sair a qualquer momento, eu não consigo colocar isso porque, como eu falei, o investidor vai mudando, ele vai se moldando ali às situações.
E essa questão de ver lá na frente, né, a questão de Brasil, de população, é difícil para nós, né, porque tem uma massa populacional que ela não, como você falou, se a gente conseguir atingir uma pessoa, não, maravilhoso. Sim. Porque é uma pessoa que a gente conseguiu transmitir isso, ela entendeu, ela assimilou e vai conseguir, se foi provocada, e vai conseguir colocar isso em prática. Só que vai levar muito tempo para o Brasil chegar no ponto de entender qual que é o seu verdadeiro papel, o Estado qual que é o seu verdadeiro papel aqui, a gente parar de dar assistencialismo, de dar esmola e começar realmente a fazer essas pessoas evoluírem, crescerem, né? Porque a gente vai gerando um impacto na sociedade que não vai gerar riqueza. Sim. E o longo prazo no Brasil é complexo. Porque que acontece? O Brasil, ele está passando do boom demográfico. O que é o boom demográfico? Nascem mais pessoas do que morrem, tem mais pessoas novas, então essas pessoas estão economicamente ativas, então elas vão trabalhar. Seja vendendo picolé na rua, Sim. seja sendo um mega empresário. Elas vão trabalhar e vão, de certa forma, gerar riqueza, vão gerar subsídio. O Brasil está chegando numa curva perigosa de que vai começar a ter mais pessoas velhas ou idosas que não estão economicamente ativas e menos jovens. Sim. Então, a gente vai parar de crescer por conta disso, porque até hoje a gente só cresceu por conta disso. Porque a população foi crescendo, eu vou gerando mais riqueza, vou gerando mais riqueza, vou gerando mais riqueza. Então, a gente tem um país muito bem povoado, com mais de 200 milhões de habitantes, e uma parcela ainda grande economicamente ativa. Isso, ao longo dos próximos anos, vai começar a diminuir. E é aí que mora o perigo. Quem que vai sustentar essas pessoas mais velhas e quem que vai sustentar a economia? Sim. Porque eu vou ter menos pessoas gerando riqueza. Então, como eu não preparo isso agora, para os próximos 50 anos, eu não vou ter pessoas habilitadas para gerarem riqueza. Sim. Já está acontecendo e vai começar a acontecer. Vai faltar mão de obra, na verdade. Só que com um país pobre. O Brasil Essa falta de mão de obra já tem, né? já tem. Você né? tem os bolivianos, venezuelanos que migram para cá o trabalho e tem trabalho para eles, porque já tem pessoas que não querem mais trabalhar com serviços mais braçais, enfim. Então já acontece isso no Brasil. Então isso vai começar a ficar mais latente. Então, só que não tem mão de obra para isso. Então, e um país pobre, que por mais que a gente tenha um PIB, sei lá, sétimo, oitavo, não lembro que posição a gente está agora de economia do mundo, a gente tem uma população pobre. Sim. A gente tem um país que gera um PIB significativo, mas uma população pobre. E não é uma questão de distribuição de renda hoje. É uma questão de que a geração de riqueza está concentrada. Sim. Isso não é uma falha do sistema, é uma falha de política de Estado que não traz essa massa aqui de baixo para um patamar igualitário lá na frente. E não é um trabalho de vou liberar escola técnica, vou liberar a universidade. Não, a base aqui está ruim, como a gente estava falando. Sim. Não prepara esse ser humano de uma forma técnica ideal e não preparo ele de forma comportamental, ele chega na faculdade não consegue evoluir dali. Então, por exemplo, eu tive a experiência esse ano de dar aula para universitários. E todos que estavam na estrutura ali, organizando, enfim, eles colocando a fragilidade do aluno. Então, uma fragilidade simples, operações simples, por exemplo, de matemática, que não consegue desenvolver. Operações simples de análise ou interpretação de um texto que não conseguem evoluir. Então, a gente está gerando profissionais deficitários que vão entrar no mercado de trabalho e o mercado vai ter que absorver isso. Sim. Porque não vai ter mão de obra. Então, acho que esse que é o grande ponto agora de, olhando assim de uma forma mais macro, né? A complexidade dessas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho e que no futuro a gente vai precisar delas, mas vai ser insuficiente. Sim, e isso é uma questão de Estado, né? É uma questão, eu falo que é uma questão de Estado, é uma questão política, é uma questão societária, né? Então, assim, as pessoas realmente olharem para dentro delas e conseguirem realmente enxergar quais são as mudanças que tem que acontecer. Porque eu vejo o Brasil um país sendo levado, né? Então, assim, todo mundo olha lá para fora, vê o que está acontecendo lá fora e
e começa a querer fazer igual aqui, mas não é assim que funciona, é outro mundo, é outra evolução, né? Então, assim, a gente vê isso, o Brasil tem que parar realmente, né? A população brasileira precisa acordar e parar de querer fazer cópia, mas sim ser protagonista das suas próprias histórias, né? O Brasil tem que trilhar o seu próprio caminho. Tem coisas que a gente pode copiar? Acho que sim. Sim, sim. Mas eu acho que tem que trilhar o seu próprio caminho. E quando eu falo Estado, realmente não é uma questão política, é uma questão de Estado mesmo. Então, independente de quem está lá agora, ou que estava lá antes, ou que estava lá antes do anterior, tem aquela nuance de que a gente, na área de investimentos, de achar uma maneira mirabolante de resolver as coisas. Sim. Na questão política, a gente pensa a mesma coisa. Alguém vai resolver nosso problema. Não vai. Sim. Então, acho que sim, a sociedade precisa amadurecer, né? Começar a fazer uma leitura melhor de que não é só o presidente que vai resolver a vida, tem toda uma estrutura que precisa ser ajudada. Tem a questão comportamental, né? Do brasileiro sempre querer dar um jeito, resolver as coisas de uma forma prática e não legal, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, é um mal que a gente traz lá do passado, reflete agora, no presente, e a gente não consegue trazer uma perspectiva de que isso vai mudar. Porque a gente sempre elege as mesmas pessoas, os mesmos perfis de políticos, Sim. e eles sempre estão preocupados com eles, em eles que eles tenham as benesses que eles precisam ter, e eles não geram a contrapartida de desenvolver o Estado. Claro, no começo eu falei, né, deixa as exceções de lado. Estou relativizando, também não é uma questão generalizada. Mas a gente precisa trazer melhores pessoas para nível de gestão. Então, quem que eu colocar? E aí a gente falha tanto a nível de colocar os políticos quanto na empresa também, né? Sim. Então eu vou lá, ou até questão de investimentos. Eu vou lá e vou colocar o investimento com um amigo meu, mesmo ele não sabendo que ele é habilitado para isso. Não tem condições para isso, não tem informação. Eu vou na minha empresa e vou contratar alguém, eu contrato alguém de confiança, porque é amigo do amigo, ou é parente, não é habilitado tecnicamente. E a gente coloca nas instituições pessoas que não são habilitadas. Exatamente. Então, da mesma maneira que a gente abre mão de escolher o síndico do nosso condomínio. Sim. Você vai lá, vai em votação, já fui síndico. Tem votação de síndico que é 3 pessoas. Sim. Então, assim, isso acontece no meu condomínio também. Se der sorte, você vai ter alguém capacitado e bom, com boas intenções. Na maioria das vezes vai ter mal intencionado assumindo. Sim. E aí não tem como reclamar depois. Não tem como. É uma coisa bem complicada. A gente vive aí, eu falo que o Brasil, ele sempre tem a questão do conflito de desenvolvimento, né? É como você disse, é um país que pode se desenvolver, sim, mas existe o jeitinho que tudo tem que ser feito de uma maneira mais, né? Aquela coisinha, como já tem mesmo o nome, né? O Brasil sempre dá um jeitinho para tudo, né? Só que aquilo resolve uma situação ali bem pequena, mas aí a longo prazo você acaba tendo as mesmas condições e nada muda, né? Então, eu vejo muito isso porque a gente presta uma consultoria diferenciada, né? Então, eu sempre falo, sempre que eu vou fechar um negócio de consultoria, eu trabalho 2 P's, que é processos e pessoas. E aí, o próprio empresário sempre pergunta, por que 2 P's? Por que processos e pessoas? Eu falei, porque processo você implanta. É muito fácil. Você compra o melhor software, a melhor tecnologia, você compra a melhor máquina para poder fabricar o seu produto, mas se você não tem pessoas qualificadas e desenvolvida com conhecimento técnico, com desenvolvimento humano realmente, de entender quem ela é, o que ela faz, de ter um bom relacionamento interpessoal, o seu processo não vai funcionar. E é extremamente desafiante fazer o empresário entender isso no Brasil. Né? E eu vejo que na parte de investimento também você deve passar por isso. Porque as pessoas te buscam querendo ganhar dinheiro da noite para o dia, né? Não, acho que é isso. Você falou da empresa, né? A questão das pessoas que ele traz para trabalhar com ele. Então, na percepção às vezes, de querer pagar pouco, na percepção Sim. de não se preocupar com segurança, né? É alguém de confiança. Então, vai caindo na armadilha do fácil do começo. Sim. No curto prazo é fácil, é simples, resolvi, mas vai pagar o preço lá na frente. Então,
tomar as decisões erradas e falhas agora reflete no que a gente vai ter de retorno lá na frente. Então, eu já cansei de chegar à empresa também de ter um sistema caro, robusto, que atende a maioria dos processos e das operações da empresa, e, ao mesmo tempo, o departamento financeiro ter o controle de 40 planilhas. Sim. Por que não usar o sistema? Exatamente. Porque é mais complexo, tem que entender, você tem que se aprofundar. Você precisa saber tecnicamente para poder usar o sistema que está moldado ali para ser técnico ali também. Então, o que é mais fácil? Você preencher uma planilha. Exatamente. Sem nenhuma complexidade, sem nenhum cruzamento de dados. Então, essas decisões de curto prazo, mais fáceis, terceirização, acontece demais. E investimentos é a mesma coisa, né? Eu canso de chegar de clientes que chegam para mim, mandam dinheiro e falam, aplica aí no que você acha que é melhor. Aí eu, como assim? Que é melhor para quem, né? Não, aplica aí, vê aí como se fosse o seu dinheiro. Eu falei, não, eu cuido dessa maneira, mas não é meu. Sim. Não é meu objetivo. Então, assim, não tem como eu fazer algo e você simplesmente ter dizendo, não, a gente vai fazer uma reunião, a gente precisa fazer um alinhamento, você precisa entender e eu preciso entender o que está por trás desse dinheiro. Senão, é melhor a gente deixar aqui como se fosse uma poupança mesmo, deixa aplicado aqui com liquidez para você ter acesso a qualquer momento. E beleza. Tem um risco menor ali inserido, você vai ter acesso ao dinheiro a qualquer momento, sem nenhum objetivo. Ok. Então, e aí o que acontece? Aí às vezes ele tinha essa ambição desse dinheiro, querer comprar um carro, uma casa daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Se eu investir do jeito que eu achei que tinha que investir, ele não vai conseguir aí isso. não vai ter às vezes o valor que ele queria. Uhum. Daí ele vai falar assim, mas o que você fez? Você terceirizou, eu fiz. Sim. Então aí pode ser que você tenha um resultado não esperado, que muitas vezes é o que acontece. Você vai ter um resultado não esperado, uma decisão tomada de curto prazo de forma desleixada, de forma não profissional e sem o menor envolvimento com outras informações, né? Dados da empresa, discussão com pessoas, né? Até quando a gente estava falando de pessoas, até quero retomar um ponto, né? Das pessoas começarem a dividir. Dividir o quê? Dividir os pensamentos, né? O Napoleão Hill escreveu isso há mais de 100 anos. Eu gosto muito disso, que é a mente mestra que ele fala. Uhum. Você precisa se cercar de pessoas com conhecimento de outras áreas e que você possa compartilhar os seus pensamentos, suas dúvidas, suas nuances, seus medos, porque dessa forma você consegue construir um raciocínio muito melhor e chegar num resultado muito melhor. Então, na empresa, no investimentos, é a mesma coisa. Eu não vou tomar decisão sozinho. Então, eu vou ter o meu assessor, meu gerente de investimentos, vou conversar com um amigo que também investe, vou assistir um podcast sobre investimentos, vou me alimentar com outras opiniões. Na empresa, a mesma coisa. Vou ter um board, vou ter um conselho de administração que influencia as decisões da empresa, que eu posso compartilhar o que está acontecendo, que a gente possa dirimir outras estratégias. Na vida pessoal, a mesma coisa. Então, eu vou conversar com um amigo, com a esposa, com o esposo, com o pai. Enfim, vou compartilhar. Senão, a gente vai... você toma uma decisão sozinho, míope, que você não consegue ver outras possibilidades. E aí é cara e coroa, né? Sim, porque então, a gente parte da premissa de que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E isso é em todas as áreas, né, André? André, nosso papo foi maravilhoso. Eu agradeço muito a sua presença. Foi uma honra receber você aqui. Espero que a gente consiga aí, né, deixar a gente aqui 3 horas falando, né, porque tem muito assunto, mas eu agradeço muito a sua presença e eu espero ter você aqui de novo para a gente aí falar mais sobre dicas de investimentos para todo mundo e trazer aí um pouco mais da realidade da vida para os nossos brasileiros, né? Eu que agradeço, o prazer e a honra foi minha. Muito obrigada.